gravando aqui a segunda parte do nosso GD e a gente discutiu a parte número 1 dele, que versa sobre o camundongo. A questão número 4 terminava com um gel bidimensional e você colocando uma proteína diferentemente expressa, uma proteína mesmo diferentemente expressa, no espectrômetro de massa e conseguindo encontrar o peso molecular exato e, com isso, como tem o genoma completo, reconhecer que proteína é aquela, né? E como vocês são felizes, na minha época não era assim, não. E era uma tese de doutorado para descobrir que proteína era aquela lá. Era muito difícil, né? Então, beleza. Então, no finalzinho da aula, a gente estava falando como é que a espectrometria de massa funciona, mostrei os slides, e é óbvio que precisa ter genoma, né, do organismo para isso ser feito. Então, o próprio genoma é uma tecnologia que a gente chama de biologia de sistemas, porque você conhece o sistema todo, né? Você usa as tecnologias de conhecimento em massa, né, de grande quantidade de dados, para levantar os dados, depois você analisa, né? Então, vocês estão nesse mundo aí da biologia sistêmica, onde você pode estudar o todo. Na minha época, não. Na minha época, a gente tinha que fazer, como fazia no grupo 3, ter uma hipótese, né? Só para cercar um probleminha, para ver como é que funcionava. Muito bem. Como a gente falou de SCT, vamos ver como é que ficou esse enunciado. Eu sempre quero corrigir essa questão 5 aqui e acaba que é um PDF, eu não corrijo, tá meio misturada. Mas vamos ver aqui. O objetivo mudou, agora é descrever genes envolvidos na resistência da couve ao fungo. Você sabe que quando eu comecei a usar esse GD, faz tempo, viu? Era da resistência da soja ao fungo, porque não tinha genoma de soja. Aí o genoma da soja foi feito, agora o genoma da couve está em grandes e boas condições. Eu vou ter que trocar minha couve por taioba, viu? Ou mostarda. Mostarda não, né? Mostarda é Arabidopsis thaliana. Vou trocar por couve por taioba. Só sei que isso aqui é um grande problema. O fungo, né? Ele produz ferrugem. Não sei se vocês já viram, né? Então é um desastre na plantação. As folhas ficam todas amareladas, né? Então vamos lá para os objetivos desse grupo que está pedindo dinheiro para a FAPEMIG. A FAPEMIG daqui a pouco vai ter dinheiro, e aí o povo já está animando aí de fazer uns projetos. Então, isolar os fungos de cultivares infectados no campo, né? Então, você vai às plantações onde tem algum surto de ferrugem e isola o fungo desses cultivares. Vocês podem não aprender nada de biologia molecular comigo, mas pelo menos aprende a chamar a planta do experimento de cultivar. Tá? A plantinha lá é o cultivar, principalmente o da casa de vegetação. Então, você vai pegar as plantas infectadas com o fungo e vai submeter cultivares à infecção com o fungo numa casa de vegetação. Lá no ICB tem uma, né? Indo para o restaurante ali, acho que é por ali que o pessoal tem as casas de vegetação. Não tenho certeza, não, mas acho que é lá. Então, você vai infectar ou não os cultivares, né? Acho que 3 de cada, pelo menos, né? E aí extrair o RNA das folhas, né? Então, as folhas é que ficam muito amareladas após 48 horas de infecção. Isso é uma coisa que eu quero comentar com vocês. Se você é um biólogo, aqui no caso um botânico, ou então um microbiologista, né, por causa do fungo, e você está fazendo um projeto que envolve biologia molecular, né? Envolve genômica, transcriptômica e tudo mais. Por incrível que pareça, a galera que entende de transcriptoma vai perguntar para você que tempo que você vai querer incubar, porque é um experimento razoavelmente caro. Então, o biólogo que conhece a planta tem uma responsabilidade muito grande.
Eu vou falar uma coisa para vocês, porque lá no futuro talvez vocês lembrem de mim. Se um dia vocês tiverem uma pressão para escolher os tempos de infecção, para fazer um experimento gigante de análise do transcriptoma, tentem, antes de mais nada, trabalhar com a sua plantinha, com seu fungo, com seu sistema, analisando um gene que você conheça, um gene da literatura, um gene que você possa hipotetizar que vai ser expresso em resposta à infecção, entendeu? E aí você define os tempos por um PCR de tempo real, que é baratinho, né? Faz de 2 em 2 horas, faz assim muitos tempos, né? E aí você vê como que ele se comportou, e aí com isso você escolhe os tempos. Ou então qualquer coisa, tira foto das folhas, pesa as folhas, faz qualquer coisa para você definir os tempos, tá? Não tem nada pior do que você chegar, pedir ajuda de um bioinformata e falar assim, olha, eu tenho esses dados aqui, descobre para mim o que, que aconteceu com os genes, sendo que o experimento não foi bem bolado, entendeu? Controle, tempo experimental. Então, acho que o mais importante que eu tenho que falar hoje para vocês é isso, tá? Metadados, para poder escolher os tempos, né? Vocês, às vezes, podem estar na parte da transcriptômica, na parte da bioinformática, mas, às vezes, você está lá, você e a planta, né? Então, por favor, tenha essa maldade essa malandragem de analisar um gene, um metadado, para poder escolher os pontinhos mesmo, né? Então a gente vai pegar 48 horas, porque o biólogo que sabia lá falou: esse é o ponto mais legal. E aí pegou folhas controle e folhas infectadas e extraiu o RNA. Por incrível que pareça, tem um kit para extração de RNA vegetal, sabe? Hoje em dia é tudo assim, tudo kit. Então, aí, o que você vai fazer? Você tem os RNAs lá. Mas aí, esse projeto aqui diz que ele vai pegar ESTs presentes no banco de dados, né? Tem um banco de dados chamado Database of ESTs. Eu mencionei a parte humana, mas esse banco tem ESTs de tudo quanto é organismo. Então, seria uma coisa um pouco antiga, mas ainda está lá. Muita gente depositava esses sequenciamentos de ST que a gente estudou na aula passada no banco de dados. Então, tem milhares de STs depositados, cada uma de um autor. Um cara da Nova Zelândia, um cara da Austrália, um cara daqui de Minas, um cara do Alasca, sei lá onde é que tem em Itaioba. E aí as STs estão depositadas lá. E a ST, vocês sabem, já foi feito um blast delas. Tu pode fazer, refazer, mas geralmente já está lá identificado, similar a não sei o quê, similar a não sei o quê. Beleza. Bom, primeira coisa que o grupo de vocês, né, se vocês estiverem nisso, vai propor é olhar quais ESTs podem ser agrupadas, né? Então, bioinformática faz um blast das ESTs de todas contra todas, vê qual que alinha com qual e forma grupos, né? Ah, essas 300 alinharam entre si, beleza, tá? E aí, por meio de um blast, agrupa aquelas 300 que uma linha contra a outra, né? É para a par, né, que faz o blast. E usar um software que eu já fiz propaganda dele. Nossa, é tão simples. Você escreve lá CAP3, ele roda e pronto. E aí, para agrupar e formar o CONTIG, né? Já falei na aula passada que na bioinformática toda a galera chama de CONTIG o consenso, né? Quer dizer, você tem 300 sequências que uma linha com a outra, com a linha com a outra, com a linha com a outra, o programa gera um consenso entre elas, né? Consenso se chama consenso. CONTIG é o mapa de relacionamento, né? Uma começa aqui, termina aqui, outra começa aqui, termina aqui, a outra começa aqui, termina aqui, isso seria o contigo. Mas sinto muito, todos nós chamamos o consenso de contigo. Então, juntou todo mundo numa sequência só, beleza, bacana. Reanotar esses contigs, né, porque eles já foram anotados lá no banco de dados, e os singletes, o singlete é um gene que é pouco expresso, então ele não consegue casar com ninguém, né? O blast dele não dá nada, então ele fica lá como sozinho, o eu sozinho chama singlete, e a galera que colou junto chama contigs.
Não, colou junto é uma boa explicação, né? Contigs, colou junto. As STs que não agrupam em contigs são os singletes, beleza. Aí você vai pesquisar homologia em banco de dados para saber qual gene é representado por esses caras. Galera, você usou coisas do banco de dados. Aí depois você vai pedir para o laboratório que gerou as STs, por exemplo, tem lá no banco de dados. Isso aqui foi gerado na Austrália. Aí você vê se tem muita que foi gerada na Austrália, e você fala assim, cara, será que você pode mandar para mim umas plaquinhas com suas ST aí, né? Que é o plasmídio com clone de cDNA ali. Aí o cara fala, por que não? Vou te mandar. Aí você vai pedir os laboratórios, né, um clone de cada cDNA representante de cada contigo. Tá? Então, você não precisa de todas aquelas 300 que representam o contigo, porque aquelas 300 agruparam, elas são de um gene só, então na plaquinha do microarranjo basta um clone. Então você fala assim, ó, eu quero clone não sei o quê. O cara fala, ah, beleza, estou mandando. Só que aí você pode pedir um clone de cada singlet, né? Porque o singlet não junta com ninguém, ele tem que representar aquele gene lá. Então, um clone de cada contigo, um clone de cada singlet, coloca lá. Você pode, não está dito aqui, mas você pode pegar só aqueles que têm homologia a algum gene conhecido, né? Ou pode pedir também alguns que não deram blast com nada também. Podia pôr uns caras lá, né? Para dar uma de alegre lá, beleza. E aí, ele falou assim: selecionar genes que foram anotados, né? Principalmente os que foram anotados. Eu dei uma sugestão, mas o grupo aqui não quer, não. Ele só quer os que foram anotados. Algum gene que existe lá, mas que você não sabe a função dele, não vai entrar, tá? O assessor pode até gostar que você fez isso, porque você não vai ficar, né, lidando com um gene que você não sabe o que faz. E aí fabricar lâmina de microarranjo, vou mostrar o microarranjo aqui. Então é um trabalho bem no início da genômica, onde tinha muita biomol, né? Clone de cDNA, colocar na plaquinha, imprimir uma lâmina, né? Bom, e aí você vai obter cDNA a partir do RNA daqueles cultivares, né? De tal maneira que você pega, por exemplo, o controle, pega o RNA e faz um cDNA com a transcriptase reversa, com os reagentes, e coloca um dos nucleotídeos, o C, né, fluorescente, com um fluoróforo lá chamado CYC3, né? E que ele é vermelho. E o outro, o infectado, por exemplo, você fabrica o cDNA com fluorescência verde. Então, um RNA vermelho, um RNA verde, o vermelho representa os RNAs do controle, o verde os RNAs do infectado. Aí se realiza a hibridização com a lâmina, né? Revela no scanner, ele vai dar aquelas fotos lá, e aí você vai identificar genes ativados ou reprimidos com a infecção, né? Acho que eu tenho um slidezinho de verde e vermelho aqui, só para mostrar para vocês, né? Vamos dar uma mostradinha aqui. Aqui o microarranjo, só para vocês relembrarem, ele é um. Estão vendo a lâmina aqui e as agulhas aí pingando? Às vezes o meu Teams dá preto. Como é que tá aí? A gente está vendo sim, professor. Tá vendo, né? É um belo reboot do computador, é a melhor coisa para fazer quando o Teams começa a ficar esquisito. Então, os clones que vieram de vários países estão todos arrumados aqui por você. Basta um clone de cada contigo, os singletes estão aqui. A proposta é só genes anotados, né? Só genes que se sabe o que faz. E aí pinga aqui, beleza. Aí depois você tem uma infectada e uma controle, faz um cDNA verde e um cDNA vermelho, faz a hibridação, né? E os genes estavam todos arranjados aqui, uns vieram da Austrália, outros do Japão, do Alasca, de Minas. E aí então você olha se ele capturou, né? Se isso aqui capturou mais RNA verde ou mais RNA vermelho. Se capturou mais RNA verde,
mais expresso no controle. A gente chama isso de repressão, né? A infecção reprimiu alguns genes. É legal, tá? Alguns genes são reprimidos. Os mais legais são os induzidos, né? Que vão ficar vermelho, que a gente fala induzido, que é ele não estava presente, ele passa a estar presente. Tem um monte de proteínas que tem um domínio armadilho, né, que é tatu em espanhol, parece um em inglês, né? Parece um tatu, o domínio que gruda na proteína para reconhecer, dispara alguns genes que produzem peróxido de hidrogênio. Tem toda uma resposta já conhecida, né? Mas você não sabe como é que é na taioba. Então, você está interessado em ver quais são os genes importantes na defesa da taioba ao fungo. Então, você vai ter amarelos, vermelhos, né? Amarelo é quando está igual, né? Esses não vai interessar. O verde vai interessar porque ele está no controle e sumiu com o fungo. Às vezes, você produzir uma taioba que tenha esse gene constitutivo, ele pode até defender, né? A gente nunca sabe. Isso aí vai ser examinado em trabalhos futuros. Eu não sei se sumir é bom ou sumir é ruim. E isso aí outros trabalhos que vão checar. Mas o verde, então, ele é interessante porque ele sumiu. E o vermelho é interessante porque apareceu, claro, né? E o que está sem fluorescência nenhuma não interessa, né? Nem o amarelo interessa também porque fica igual. Beleza. Então, aqui só um detalhe, né, de como que fica, né? Isso aqui é visto por um scanner, né? É mito que fica amarelo, na verdade, o computador mede só vermelho e verde e ele corrige para amarelo se a quantidade for igual, né? Acho que era isso do microarranjo, que chip é com genoma completo. Já posso responder que não falei de genoma completo em hora nenhuma aqui, né? Era um projeto de ST, virou microarranjo, tá? Beleza. Então vamos voltar para lá, como é que volta mesmo? Estou destreinado, clica aqui, clica ali, vai aqui, slide, GD1, aqui estou eu, de novo. Voltei para o GD. Então a gente mostrou a lâmina de microarranjo, nananã, fez ali e tal, e aí a gente viu os genes que estavam diferencialmente expressos, né? E aí pede para validar a expressão dos genes que foram diferencialmente expressos com experimentos mais controlados, né? A gente já discutiu isso, um experimento controlado para RNA seria ou um Northern blot, se você ainda tiver como fazer o Northern blot no seu laboratório, ou então um PCR de tempo real, né? O ICB tem umas 5 máquinas, eu parei de contar quando eu tinha 5, deve ter umas 3 funcionando, né? Mas, aliás, é uma boa pergunta. Eu vou falar com alguém que faz isso para saber onde é que dá para usar um PCR de tempo real no ICB, quem que tem as máquinas ainda, né? Faz tempo que a gente não faz. Eu fiz uma vez há muito tempo, também eu virei bioinformata, né? Mas acho que deve ter gente que ainda faz por ali. Beleza, então você tem que confirmar. Então, isso vale para todo experimento que a gente está discutindo hoje aqui, todos da era da biologia sistêmica, você precisa fazer um experimentozinho para provar mesmo que ficou diferente, porque essas técnicas criam muito artefato, então é sempre importante colocar no projeto que você vai fazer isso, né? Coloca lá o dinheirinho para fazer os primers para PCR de tempo real e os reagentes, uns 5.000 reais dá para fazer de alguns genes lá. Vamos para as perguntas. Então, o experimento, ele pegou as STs, né, e colocou lá. Então, eram STs de taioba mesmo, né, vamos imaginar. Agora, lá na aula passada, vocês nem lembram mais, mas no grupo 1, ele criava as ESTs ele mesmo, entendeu? Ele fazia os contigs, os singletes e fazia a blast e via se o gene era mais expresso. Por exemplo, contig tinha 300 ESTs. Quantas vieram do controle? 20.
Quantas vieram do tratado? 280. Então, esse gene foi induzido, né? Muito bem. Suponha que você não fez o microarranjo, que você simplesmente fez o blast dos contigs e dos singlets. Aí o experimento foi feito assim, como no grupo um. Como fazer uso da informação de que, veja bem, organismos diferentes, nós, o fungo, a taioba, um peixe, uma bactéria, apresentam diferentes taxas de codificação de aminoácidos multicodônicos. Vamos falar mais claro, uma arginina tem 6 códons para arginina, 6 é assim. 6 códons para arginina. Você acha que todo mundo usa igual? Não, uma bactéria, por exemplo, gosta de 4 deles. Uma outra bactéria gosta de 2 iguais, mas outros 2. A gente gosta de todos, mas um pouquinho mais desse do que daquele. O milho gosta de um jeito diferente. Então, as argininas podem ter 6 códons e cada um de nós, no nosso genoma, tem umas preferências. Isso é porque os transportadores estão em concentrações diferentes, enfim, tem um monte de coisa que afeta isso. Então, mas isso é real, tá? Se você analisar o uso de códons, ele é diferente. É uma tabela que eu posso mostrar para vocês, a gente consulta lá. Então. Como que você pode fazer uso dessa informação, como serina, arginina e lisina, que são hexacodônicos, para olhar o que está acontecendo com as ESTs, por causa de que, me conta uma coisa, a gente falou de genes que podiam ser reprimidos ou genes que poderiam ser induzidos, né? Agora eu quero a voz de vocês aqui. Se o gene foi reprimido, né? Ele estava presente no controle e ele sumiu. Esse gene é da taioba ou ele pode ser do fungo? O gene foi reprimido, ele ficou verde, né? Ele estava no controle e no infectado ele sumiu. Esse gene aí, ele pode ser, por algum acaso, do fungo e não da taioba? O gene que foi reprimido? O que vocês acham? Comentem. Eu acho que ele é da taioba, porque se ele estava no controle, e no controle não tinha infecção. Exatamente. Agora que eu provoquei a outra pergunta, né? E se o gene ficou vermelho, o gene foi induzido, tu tem certeza que ele é da taioba ou pode ser que ele estava no austório do fungo, que estava lá dentro da folha? Tem certeza que ele é da taioba ou ele pode ser do fungo? Ele Esse eu já apareceu. acho que pode ser do fungo. Pode ser do fungo, né? Agora, digamos assim, cada tipo de organismo usa argininas com uma preferência de códons. Como que você poderia usar isso para saber se esse gene que ficou vermelho, que foi induzido, é da taioba ou é do fungo? Ele ficou vermelho, ele apareceu na amostra infectada. Reagente igual. Então, como é que você pode ter certeza que ele é da taioba? Não é do fungo. Tem o perigo, né? Que dele ser do fungo, porque, É o mesmo porque reagente, pessoal? é o mesmo reagente, mesma coisa, tudo igual, só que você tem a sequência daquele gene, né? Porque a ST foi sequenciada, tal. Você tem a sequência. Vou repetir a pergunta: como fazer uso de uma informação que é essa? Organismos diferentes usam códons em taxas diferentes para arginina. Como que você pode saber isso, poder resolver esse problema? Será que esse gene vermelho é do fungo, né? O RNA, né? Ou será que veio de um RNA da taioba mesmo, né? Como que você pode usar esse conhecimento de taxa de codificação de aminoácidos? Será Né? que testar, tipo, dos dois jeitos, a gente teria, tipo, conhecimento qual seria a taxa de um e a taxa do outro, ou a gente queria Vamos descobrir? pensar, vamos pensar. Essas ECTs com o BLAST, você sabe qual que é a fase de leitura da ST, né? Porque uma ST é um DNA,
a proteína que está codificada lá pode estar na primeira fase, né? 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, ou então na segunda fase, 2, 3, 1, 2, 3, 1, ou na terceira, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2. Mas como você consegue alinhar esse ST com uma proteína, você sabe onde estão os códons dela, né? Tá certo? Pensa aí. Sim. Eu tenho uma ST, ela alinha com uma proteína, eu sei qual que é a fase de leitura. Então, eu sei quais são as trincas codificantes aí. Aí, obviamente, você consegue ver onde tem arginina aqui, arginina aqui, arginina aqui, e aí você faz uma estatística de quais códons foram usados para codificar a arginina, certo? Esse dado você vai conseguir, né? Como que aquela ST codificou as argininas dela, né? Claro que assim, é um raciocínio que você tem que pensar. Eu tenho ST, eu alinhei com uma proteína, então eu sei quais são as trincas que são as codificantes, eu sei qual trinca codifica para arginina, é só pegar a tabela, aí eu olho lá e eu tenho o perfil de códons que foram usados para codificar as argininas, tá? Aí o que você pode fazer com essa informação para aquela ST que ficou vermelha, né? Que tá mais presente, que foi induzida, tal? O que você pode fazer para definir finalmente se ela é uma ST de fungo ou uma ST de dataioba? Eu acho que, por exemplo, eu pegaria o do fungo e tentaria comparar, sabe? Para poder Exatamente. ver. Você compararia o uso, né, com umas quatro, e até que vocês nunca fizeram isso, né? Então deixa eu adicionar, com 3 proteínas que você pegue do fungo ou da taioba, você já consegue definir como que ele gosta mais das argininas, tá? Você não precisa pegar o genoma inteiro, não. Qualquer 3 proteínas já declara para você quais são os códons que a taioba gosta mais e quais são os códons que o fungo gosta mais. Então, mais para frente vai ter uma outra alternativa, mas isso pode ser feito, tá? Então, a taxa de uso de códigos é característica, mais uma informação de biomol básica para vocês, e você faria isso para saber. Então, o mais importante é que a gente discutiu aqui que o gene que fica vermelho é o perigoso, né? Porque ele pode ser da taioba, que aumentou a expressão, ou pode ser um transcrito do fungo que está presente lá, porque como é que eu te falei? O negócio lá que fica dentro da folha, né? Então, pode ter ficado, né? Porque você não tem como arrancar o austório. Né? Muito bem. É necessário conhecer o genoma da taioba para fazer isso? Presta atenção. Você pegou umas STs, usou BLAST, a taioba não foi sequenciada, tá? Então, por mais assim inicial que tenha sido esse experimento na história da genômica, transcriptômica e biomol, ele era o que dava para fazer, né? Tá? Numa época que dava para fazer. É muita biomol e a lâmina, o robozinho que pinga, nunca foi feito um microarranjo com uma pessoa pingando, tá? Porque 10.000 genes para pôr numa lâmina, a gente não consegue pingar, tá? Então, assim, teve que ser na época dessas lâminas aí. E foi uma época da humanidade, um microarranjo de clones de cDNA, plasmídeos mesmo. Tinha umas firmas que pegavam esses plasmídeos, faziam um montão de PCR só do inserto, e aí vendiam um monte de lâmina com produtos de PCR da amplificação do plasmídio. Bom, levei vocês para uma época na história da humanidade, né? Nós compramos US$ 100.000, pagamos numa máquina dessas que imprime aí, que eu mostrei para vocês. Foi usado umas poucas vezes, depois pessoas começaram a vender lâminas prontas. No caso, a gente estudava Schistosoma mansoni, o Museu de Ciências da Inglaterra começou a fabricar lâminas e vender. Para nós, eles davam, né? Então, o nosso mal foi utilizado, foi uma tecnologia que andou por aí. Vamos dar uma olhadinha na 6, né?
O mesmo do grupo 5 é trabalhar com a taioba, isolar o fungo de cultivares no campo, extrair proteínas, olha só, proteínas de folhas, tá? Proteoma. Após 48 horas de infecção, a mesma coisa, só que agora você vai no proteoma, tá? De folhas. E de folhas controle e separar as proteínas em géis bidimensionais. O gel bidimensional, ele devia ter sido explicado lá na bioquímica ou na biofísica de vocês, né? Mas ele veio para mim aqui, né? Então tem a focalização isoelétrica, eu passo tão rápido, porque na bioquímica a gente fazia, né, no passado, quando dava tempo, a gente estudava o ponto isoelétrico, dava exercício na prova, calcule o ponto isoelétrico, né? Fazia essas brincadeiras, tá? Mas na bioquímica, nunca na biomol. Na biomol a gente faz, lembra do ponto isoelétrico? Então tem essa tecnologia de focalização isoelétrica e depois o gel de poliacrilamida desnaturante que um dia vocês vão fazer um, tá? Eu, por exemplo, nunca trabalhei com isso, mas fiz uns 10 géis desses pelo menos na vida. Então, eu sou bom de DNA, de proteínas são horror. Mas, então, separou as proteínas em géis bidimensionais. Como eu tive colegas que trabalharam com isso, né? Fala assim, comparar o perfil do gel bidimensional das duas amostras, infectado versus controle. Eu sei que eles fazem 3 géis para infectado, 3 géis para controle, escaneia e tem um programinha que é comercial que junta as imagens e faz uma estatística e fala, ó, essa manchinha do infectado não está presente no controle. Eu conheço gente que olhava isso, né? A professora Vânia, que agora está nos Estados Unidos, é, olhava o GES mesmo, né? Mas assim, mais modernamente, quer dizer, já há uns bons anos, mas mais modernamente a galera escaneia e tem um software que faz estatística e tal. Mas aí vai aparecer umas manchinhas que a gente chama de spot, tá? Então, eu vou falar spot porque é um pontinho, né? Um spot presente em um e não presente no outro, tá? Então, ou ele foi reprimido pela infecção ou foi induzido pela infecção. Só que aqui já está, o cara do projeto já está propondo uma coisa diferente, porque nós não temos genoma da taioba, então não adianta eu levar isso para o espectrômetro de massa. Deixa o espectrômetro de massa. Mas tem a proposta de sequenciar o N-terminal, né? Porque existe a técnica que é sequenciamento de Edman. Para falar a verdade, eu acho que a gente tem um sequenciador de peptídeos lá no ICB, mas se a gente não tiver, tem colegas em Brasília, no interior de São Paulo que tem, então geralmente a gente manda sequenciar esses spots numa máquina. Mas se você entrar na câmera fria com um manual e umas resinas lá, você consegue fazer. Resina não, né? Sei lá como é que faz a técnica lá, né? É uma técnica bioquímica antiga, né? O sequenciamento de. Contei para vocês uma vez que tinha um amigo meu que, um professor, na verdade, que é amigo meu também, que é egípcio ele. E aí ele estava esperando para usar uma máquina de um colega meu. Ele falou assim: cansei de esperar, eu vou pegar o protocolo e vou fazer eu mesmo na câmara fria. Foi lá e fez, né? Então, é o sequenciamento do N-terminal. Você consegue gerar uns 35, 50 aminoácidos, né? De tamanho do N-terminal, né? E aí a proposta é identificar por similaridade com bancos de dados o possível gene que ficou diferencialmente expresso, utilizando para fim esse fim o programa BLAST que a gente estudou um pouquinho. Então, presta atenção, o revisor, para dar o dinheiro aqui, ele vai pensar, taioba, dicotiledônia, tem mostarda, tem tomate, tem um monte de organismo, então acho que isso não vai ser problema para eles, né? Eles vão conseguir com BLAST achar o que aquela proteína faz, porque tem muito genoma
completo de cotiledônea, vai ser tranquilo. O revisor vai falar assim, tá ok, eles vão conseguir saber o que, que tem naquele spot usando o sequenciamento de Edman. Aí validar a expressão diferencial usando, olha que coisa legal, o RNA cedido pelos grupos 5 e 6 e alguma técnica bem controlada. Quer dizer assim, o RNA que o grupo 5, na verdade, né? 6 é esse, que o grupo 5 tem aqui, se você tiver extrair os RNAs, você pode fazer um experimento para ver se aquele RNA que iria dar essa proteína aqui que você sequenciou está mais expresso, né? Então, você tem a ST, que corresponde àquela proteína, então você pode pegar a sequência, pode fazer os primers, pode fazer um PCR de tempo real, né, direto, tá? Então, você teria que fazer isso, porque você teria que, a partir do N-terminal, você precisaria achar um RNA que algum grupo dê para você, que seja um RNA de taioba, né? Então, como essa galera que extraiu o RNA e fez o blast, né? Você tem uma proteína de taioba que fez o blast também. Você falou, vocês têm aí a quitina da taioba? Tem. Então pega a quitina da taioba lá, a sequência, e faz o PCR de tempo real, né? Então, assim, esse tipo de coisa aqui, às vezes a gente pede na prova para ver se vocês conseguem acompanhar essa mágica, né? Eu tenho aonde a sequência? O que que eu tenho? Eu tenho a sequência de aminoácidos? Como que eu consigo a sequência de nucleotídeo, né? Tá? Traduzir o contrário é muito difícil, né? Da proteína chegar ao RNA é muito difícil. Até dá, muito difícil. Mas se você tem alguém que tenha um RNA que deu blast contra a mesma coisa, beleza. Então, isso aqui pode ser feito assim. Se você tivesse anticorpo, podia fazer um Western blot, mas não tem. Então, pode ser assim. Explicar como funciona o geobidimensional. A gente já falou aqui. Posso dar mais uma revisada. E a pergunta aqui é básica, vou deixar vocês comentarem, né? Por que que é melhor sequenciar o N-terminal do spot ao invés de determinar o peso molecular da proteína desse spot com espectrometria de massa? Comenta aí, por favor. Por que que é melhor usar o sequenciamento de Edman do que pegar essa proteína e jogar no espectrômetro de massa? Se é barato, é barato. Você vai lá, posso usar seu espectrômetro? Pode. Está funcionando? Não. aí não dá, né? Mas o espectro está funcionando? Tá. Posso usar? Pode. Vai lá, roda, tal. Por que que é melhor sequenciar o N-terminal com técnica de Edman ao invés de ir para o espectrômetro de massa lá da Mariana Quezado? Por quê? Comenta aí. Ó, que coisa linda você saber o peso molecular exato da proteininha da taioba. E aí? Vai lá. A técnica foi fazer o sequenciamento de Edman e fazer um blast, né? Para saber que proteína era aquela manchinha. Por que que eu não pego aquela manchinha? Vou lá na Mariana Quezado, posso rodar aqui no multiusuário de proteômica? Pode, ali, marca lá na agenda quando você quer vir e tal, porque tem a Covid, a gente está agendando. Aí roda lá, sabe o peso molecular exatinho da proteína da taioba. E aí, o que que você faz com esse peso molecular exato da proteína da taioba? Comente, comente, comente. Professor, eu acho que eu vou um pouco de chute, porque eu não tenho muita certeza. Mas como tá pedindo para identificar por similaridade no BLAST, eu acho que faz mais sentido sequenciar ao invés de ter Aham. o peso. Exatamente. Aqui o peso molecular só é interessante se você tiver o genoma completo, porque pega todas as proteínas do organismo, pega o peso molecular dos aminoácidos, soma, né? Desconta a ligação peptídica, passa, tem o peso molecular teórico de todas as proteínas. Mas como nós não temos genoma, né? O espectrômetro de massa não iria nos ajudar, tá?
Aí você fala, Mariana, a gente tem aqui sequenciador de peptídeo e tal, de sequenciou N-terminal. Ela falou, ó, você deu sorte, está funcionando. Então, você pode sequenciar o N-terminal de uma maneira automática, nem vai botar a mão nos reagentes, tá? Então, é isso aí. Muito bem, então eu fiz um experimento onde tinha genoma completo, outro não tinha, para brincar com essas coisas todas aqui, né? Muito bem, então vamos aqui, dá tempo para a gente fazer um pouquinho da 7, né? Objetivos específicos, sequenciar o genoma do fungo, né? Do fungo. Então, você com isso pode discriminar qual é o transcrito do fungo e da planta, né? Naquele nosso problema do gene que tinha ficado vermelho, né? Se você tiver o genoma do fungo, é só você pegar aquela ST, fazer um blast contra o genoma do fungo. Se não alinhou contra o genoma do fungo, é da taioba, né? Beleza. Tem no genoma do fungo, você pode ajudar para isso. Outra coisa, você pode identificar possíveis alvos para drogas, tá? Então, você pega o genoma do fungo, encontra umas proteínas que podem ser importantes, você tem que analisar isso. Aí você pega a estrutura tridimensional, testa por triagem drogas que podem ligar ali. A gente tem uma aula lá no ensino remoto de informática, onde fala docking, é a técnica usada para triar uma droga que gruda numa proteína, desenvolvimento de fármacos, né? A professora Rafaela é top nisso, ela ganhou uns prêmios da mulher na ciência, né? Com esse tipo de coisa. E você pode também verificar se alvos são distintos da proteína do hospedeiro, porque para você fazer uma droga, é muito importante que a proteína, o alvo, né, tenha uma, seja diferente do hospedeiro. Então, você quer matar o fungo da taioba, mas alguém vai comer a taioba, né? Fazer um peixe na taioba. Aí essa proteína seria interessante que ela fosse presente só no fungo e não presente em outros organismos, né, que vão entrar em contato. Então, você faz uma droga específica para o fungo. Se bobear, você consegue até fazer uma droga específica para aquele fungo e que nem atrapalhe a produção de pão ali da fazenda do sujeito, né? Então, tem essas coisas aí. Então, a gente pede aqui para estimar o tamanho do genoma do fungo. Eu não vou fazer com vocês, mas lá naquele NCBI Taxonomy, que eu acho que eu mostrei, você pode descobrir qual que é o genoma do fungo e colocar ele no Taxonomy e tentar ver lá, né, o tamanho do genoma, porque isso é importante para estimar quanto você vai gastar, né? E comparar a importância econômica com a abordagem dos grupos 5 e 7, né? Então, esses 5 a 6, na verdade. Então, aqueles caras vão saber os RNAs que estão expressos, que não estão expressos e tal. Podem pegar o gene e expressar na taioba para ela ficar resistente, né? Agora, no caso do genoma do fungo, você pode tentar desenhar drogas para matar o fungo, ver o que o fungo precisa para infectar a taioba, né? Pode fazer essas coisas aí. Então, é isso daí, identificar experimentos adicionais relevantes tendo em mãos o genoma. Isso era uma brincadeira para a galera tentar ver o que mais pode fazer. Você pode estudar o metabolismo do fungo, ver que enzimas ele tem, que enzimas ele não tem, para ver como você pode inibir alguma coisa, né? Então, é sempre interessante ter o genoma, mas no caso de um projeto, muito importante a primeira pergunta, estimar o tamanho do genoma do fungo, porque isso vai definir quanto dinheiro vai ser necessário para fechar ele. E se você não pedir direito, o assessor sabe quanto que precisa, ele fala assim, não, meu amigo, não vou te dar esse dinheiro porque você não vai conseguir montar o genoma inteiro, então não adianta, entendeu? Ou então você está pedindo muito, porque agora, hoje em dia, tem sequenciadores mais baratos, né? Entendeu? Então, tudo isso aqui você precisa demonstrar que você sabe para o cara te dar o dinheiro para você sequenciar esse fungo aqui, né?
Beleza. Não vou discutir com vocês porque o tempo já acabou. Depois, na próxima aula, a gente discute um pouquinho. Mas o que está na moda mesmo para expressão diferencial é o famoso RNA-seq, né? O RNA-seq pode ser feito quando você tem o genoma, mas graças a um cara chamado Brian Hess, né? Na próxima aula eu mostro ele para vocês. Deixa eu ver aqui. Vocês estão vendo aqui, né? Olha que coisa chique. Se Brian, o que que aconteceu, tal, não sei o que, não sei o que lá. Aí o cara responde lá. Ah, eu não sei se está usando muita CPU, a RAM, não sei o quê. Eu falei, obrigado, tal, acho que eu vou fazer isso. Eu falei, ok, boa sorte para você. Então, esse cara aqui é o autor do Trinity. E ele deu uma palestra para nós e a gente conversou por aqui. Então, essa é a coisa mais louca do mundo, né? A gente conhece os caras que fazem os programas top e se a gente tem algum problema, tipo assim, conversa com eles aqui no chat do Gmail, né? E eles respondem, né? E solucionam nossos problemas e tal. Tarará. Isso aqui, então, é para terminar a nossa aula. Se eu fizer o genoma da taioba, graças a esse cara, eu posso montar os RNAs inteirinhos com o Trinity. E aí eu faço um blast, então aí já fico sabendo como é que é. Eu conheço todos os genes da taioba desse jeito, tá bom? Acho que eu passei aí 5 minutinhos da minha hora, embora vocês não tenham que sair correndo para pegar as perua Kombi. Perua não, como é que vocês chamam? As vans, né? Perua acho que é só em São Paulo que tem. Aqui tem também, mas é outra coisa. Mas então, atrasando já aqui um pouquinho, então eu me despeço aqui com essa rápida citação aqui ao Trinity, né? Que é um programa que consegue montar os RNAs. Então, você pode sequenciar uma taioba e montar os RNAs que eles ficam bons. E aí você faz um blast, então sem ter um genoma, você consegue retratar boa parte do proteoma da taioba com essa abordagem de fazer um RNA-seq, tá? Aliás, grande parte do genoma, dos genes, né? Fazendo um RNA-seq e montando, graças a uma evolução muito grande da montagem de RNAs, né, por transcriptômica, né? Deixa eu só mostrar aqui uma fotinho desse slide para terminar minha gravação. Tá na apresentação de slides, né? E deixa eu mostrar só a parte do RNA-seq, né? Onde a gente eu tenho RNA-seq aqui, eu jurava que tinha. Eu tinha RNA-seq na outra, né? Caraca, mano, vou ficar devendo RNA-seq porque não tá nessa. Ah, tá aqui, ó. Tem o RNA-seq aqui, né? Que substituiu o microarranjo, né? O programa Boltar e uns mais. Aí se alinha isso daqui com o genoma. Só que se você não tiver o genoma, se tiver o genoma, você ancora no genoma, né? No caso de um genoma conhecido. Na taioba não dá, mas você pode pegar o que o sequenciador sequenciou e montar os RNAs com o Trinity, né? Do Brian Hess, e aí como você vai saber o que cada um desses genes é? Não sabe. Aí você faz um blast por comparação no banco de dados, cada um deles está anotado, então você consegue saber como que eles são, o que que eles fazem, né? E aí depois tem outro programa chamado Salmon, né? Que pega esses caras e alinha com os pedacinhos. Então você consegue ver se esse cara aqui se ele está mais expresso no controle ou no infectado. Se esse aqui no controle ou no infectado. Com o BLAST você sabe o que ele faz. Então, no caso de RNA-seq, nem precisa conhecer o genoma. Olha que coisa louca. Mas isso aqui foi uma evolução posterior. Primeiro, a galera descobriu como fazer isso, né? Aí depois conseguiu fazer esse tipo de montagem aqui com Trinity. Então, no caso de um RNA-seq, senhoras e senhores,
nem precisa ter genoma completo. Se tiver, muito que bem, né? Alinha no genoma e pau. Se não tiver, também tem jeito de fazer, tá bom? Bom, então eu acho que com isso aí vocês revisaram as principais técnicas e era um dos objetivos nossos, né? E eu paro a minha gravação por aqui